A Quitolina Imobiliária apresenta o novo centro econômico da cidade de Itapetininga. Platinum Centro Empresarial. Com projeto arquitetônico ousado, o Platinum oferece 20 andares e 180 salas reversíveis de 57 a 610 metros quadrados. Situado na Avenida José de Almeida Carvalho, o empreendimento possui toda a segurança e funcionalidade necessária para atender as mais diversas áreas de atuação. Venha para o novo polo econômico de Itapetininga. Aproveite as últimas unidades. Lançamento Quitolina Imobiliária. Assista agora, Jornal Cidade Livre. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Profep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Profep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Boa noite, Itapetininga. Começa agora mais um Jornal Cidade Livre, ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET. E aí para todo mundo, para a Via Láctea, para o Sistema Solar, através do site www.tvitap.com.br, onde você pode se comunicar conosco aqui, com os nossos convidados, debatendo as principais notícias do dia. Hoje, quarta-feira, uma quarta-feira de eliminação do Corinthians da Libertadores, com certeza, para a tristeza do nosso amigo Maurício Herme, aproveitando o ensejo para apresentar os convidados de hoje. Vitor Oliveira, vai dar Corinthians hoje, Vitor? Vai Corinthians, velho. 2-1 Coringão hoje, na cabeça, velho. Tamo junto aí, fiel. Seja bem-vindo ao programa. Luiz Fernando Vale, professor, seja sempre bem-vindo, bom ter você aqui. Opa, muito obrigado por estar aqui de novo com vocês. Vai Corinthians também? 2 Corinthians, então. E do meu lado direito, o Patrício Holtz, lá de Sarapuí. Seja bem-vindo aqui no programa, Jornal Cidade Livre. Vamos debater as principais notícias do dia. Vamos, que vai 2-0 para o Corinthians hoje. Futebol à parte, nessa quarta-feira, essa caneca bonita aqui do Jornal Cidade Livre. Dá um close aí na caneca. Isso, essa aqui você encontra lá na Amendoim Store. www.amendoimstore.com.br. Vamos para os lembretes. Dia 24 de maio, show com meu amigo Thiago Buiú e os amigos leais lá no Bar do Rock, o conhecido como Espaço do Som Rock Bar, lá na 5 de novembro, número 3000, aqui em Itapetininga. Entrada R$10, Thiago Buiú, então lá no Espaço do Som. 24ª Festa Junina da Caican de Itapetininga, dia 2 de junho de 2013, do meio-dia às 17 horas. Tem batata frita, sushi, sashimi, tempurá, enfim, um monte de coisa lá no Caican, dia 2 de junho, um domingo. E você, empresário que quer investir em Itapetininga, o Centro Empresarial Platinum, que você vê aí nos nossos apoiadores culturais. Quem quiser saber mais sobre esse centro empresarial, lá na Quitolina Imóveis. Vamos para as principais notícias do dia, sem perder tempo. MST protesta em Brasília e BH contra adiamento de júri de massacre. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra promovem nesta quarta-feira em Brasília e Belo Horizonte protestos contra o segundo adiamento do julgamento do fazendeiro Adriano Chafik Lued, principal acusado pelo chamado Massacre de Felisburgo, no qual 5 agricultores foram assassinados por 17 pistoleiros em 2004. O
Poucos dias após ter confessado a participação no crime, Chafik conseguiu habeas corpus e responde ao processo em liberdade. O tribunal do júri deveria começar nesta quarta-feira. Por que ainda morre tanta gente nas questões agrárias no Brasil, Vitor? É exatamente por não ter uma justiça rápida, uma justiça que cobre. Até o próprio ministro Joaquim Barbosa falou que a justiça pende para o lado do mais rico, que o pobre acaba sofrendo com a justiça e não sendo uma justiça plena mesmo, né? E o MST tem que fazer sempre essas paradas, esses protestos, para que se movimente as coisas do Brasil, porque só assim para acontecer alguma coisa. Professor, no Brasil, esses conflitos agrários aí, morre mais sem terra ou morre mais grileiro de terra? Com certeza morre mais sem terras, né? Já que são um número maior de pessoas sem terra. Às vezes, os grileiros normalmente estão armados até os dentes. Não sei como eles conseguem aquelas armas, né? Já que conseguir arma, você precisa ter um porte de arma. Eles conseguem. Aí contrata alguns capangas, qualquer coisa, sai dando tiro lá e pronto. E aqueles que morrem como indigente, que ninguém sabe o que aconteceu. Patrícia, essa questão agrária aqui na nossa região ainda é muito trabalho de assentamento das famílias, ainda é dificultoso? Ainda é dificultoso. Sarapuí mesmo já tem um espaço lá que foi ocupado, pertence a Itapetininga, inclusive, mas o acesso é por nossa cidade. Lá ocorreu de maneira pacífica, inclusive, né? Mas é um exemplo até de como há uma maneira de se fazer sem dar um tiro. E o assentamento lá, que fica na divisa entre Itapetininga e Sarapuí, as pessoas do assentamento, eles frequentam bastante a cidade lá de Sarapuí, tem uma interação com a população? Sim, são frequentadores lá, alguns estudam em nossas escolas lá em Sarapuí. São pessoas boas. Nós mesmos lá, que moramos na cidade, a gente vai muito até lá também para buscar algum comércio rural ali, um queijo, algumas frutas. Então tem essa interação com o município. Vitor, o que você acha que falta para a reforma agrária de fato se iniciar no Brasil? Acho que falta vontade, cara. A gente vê que foi uma bandeira de luta do PT aí há 30 anos, quer dizer, e quando chegou no governo não fez. E o máximo que se tentou de reforma agrária no Brasil foi com o João Goulart e a gente viu o que aconteceu com ele, né? Então é muito difícil, luta contra pessoas poderosas, né? E eu acho bem complicado de sair do papel. E a justiça é branda, Vale, quanto à violência no campo? Sim. Continuou como o Vitor mesmo disse, né? As palavras de Joaquim Bastos, a justiça pende para quem tem o poder financeiro maior. E vai continuar, se não mudar essa mentalidade, vai continuar a mesma coisa. E como que muda essa mentalidade? Aí já vem desde a educação para as pessoas começarem a entender que na Constituição o quê? Não somos iguais perante as leis? Se somos iguais perante as leis, temos que cumprir as leis para realmente, vamos ver se somos realmente iguais perante as leis. Você acha, Patrício, que tem que acontecer a tão falada aí reforma agrária no Brasil? Ou isso é um tema que pode ficar em segundo plano? Não, isso tem que acontecer sim no Brasil. Isso tem que sair do papel. Tem muito grileiro de terra aí com grandes latifúndios? Existe sim, muitos. E aqui a gente vive numa região predominantemente agrícola, né? Tanto que Itapetininga, como já dito várias e várias vezes no programa, é a primeira cidade, primeiro PIB agrícola do estado de São Paulo. Esse primeiro PIB agrícola não vai de encontro com essas famílias, ou o pequeno produtor rural, com a agricultura familiar, ou você acha que dá para conciliar? Eu acredito que dá para conciliar. Existem alguns programas até do governo, eu não me recordo agora se estadual ou federal, que até utilizam da produção da familiar, dos pequenos agricultores. Alguns programas para merenda escolar, inclusive. Eu não sou tão profundo no conhecimento dessa área, mas eu acredito que dá para conciliar sim, pois eles produzem, né? E acabam ficando também no campo. Hoje a gente tem uma variação um pouco contrária ao que tinha antigamente. Hoje o pessoal do campo está indo muito para a cidade. Isso é o caso de Sarapuí, por exemplo. Muitos dos filhos do campo estão indo para a cidade para trabalhar nas indústrias. Isso está deixando a agricultura familiar um pouco de lado. A gente tem que resgatar isso daí, que é uma parte do ciclo ali da agricultura. Então, tem que existir sim a agricultura familiar, o pequeno agricultor.
Vitor, numa cidade aqui predominantemente do agronegócio, é possível falar em reforma agrária aqui em Itapetininga? Deixar a turma de cabelo em pé, né? Você mexe com muita gente. Até a questão da reforma agrária, se fosse feita, acabaria até com um problema, por exemplo, de inflação no Brasil. Hoje a gente tem um grande problema no ramo de alimentação. 70% da comida que está na nossa mesa vem dos assentamentos do MST. Então, se tivesse mais assentamentos, como é o lá de Sarapuí, o Carlos Lamarca, a gente teria uma farta produção de alimentos, comida saudável, sem agrotóxico. Então, é disso que a gente precisa. Mas enquanto a gente tratar isso só como uma causa social e não uma causa estrutural do Brasil, a gente vai ficar à mercê disso. Concorda? Concordo. Acho que é mais que necessária a reforma agrária para evitar também as especulações de mercado. Ou seja, teve um bom tempo, né? O preço do leite, a indústria de leite fechou. O que as pessoas que tinham leite fez? Jogaram fora porque o preço do leite baixou demais. Tomate também, há pouco tempo atrás o tomate caiu, eles preferiram jogar o tomate fora que doar para a população. E o que você acha, Patrício, do MST em si? A articulação do movimento, muitas vezes ocupação de terras, você acha que isso é uma atitude correta do movimento ou poderia ter sido essa reivindicação ser feita de outra forma? Olha, eu acredito que algumas atitudes sejam causa até mesmo da morosidade, às vezes, dos processos, né? Então, eu acredito que não concordo, às vezes, com algumas atitudes violentas, isso eu estou totalmente contra, mas que há necessidade, às vezes, de se fazer, mesmo ainda não tendo uma autorização ou a posse da terra, eu acho que tem que ser feito sim. E às vezes a justiça, os processos, eles são um pouco demorados demais. Concorda, Vitor? Por aí? Concordo totalmente. Até hoje eu estava vendo uma entrevista do José Maria, do Conlutas, e ele falava sobre a violência dos protestos lá em Belo Monte. E ele falava que aquela violência era explicada por conta do nível de segurança dos capangas, lá, das usinas que acabam provocando essa violência. Então, na verdade, o que o MST faz muitas vezes é reflexo do que ele recebe. Às vezes tem gente batendo nas pessoas para entrar numa fila. Você vai no jogo de futebol ou numa grande organização de algum grande evento público aí e sabe que existe muita truculência para formar uma fila, para a organização. Então, o MST é só reflexo de como ele é tratado. Então, muitas vezes criminaliza o movimento, mas não se vê o que ele passa. Então, e hoje nem tem mais tanta invasão de terra, porque se ele invadir a terra, ele perde o direito a essa proteção. Fica 2 anos suspenso o processo. Uma notícia aqui, mandante do assassinato de Dorothy Steng é favorecido com decisão do STF. A decisão do Supremo, na verdade, consagra uma manobra orquestrada pelos advogados de defesa do fazendeiro Bida, que tinha como objetivo impedir a realização do júri naquele período. Outra questão agrária aqui, não totalmente ligada com o MST, mas também uma questão agrária. Dorothy Steng ajudava lá no norte. Triste essa notícia? Muito. É preocupante, né? Porque já sabia que era acusado e agora está liberando, né? De novo a justiça para que ela está pendendo. Maravilha. Vamos para a próxima notícia aqui. Justiça de São Paulo manda a PM voltar a socorrer vítimas de violência. Desde janeiro, com resolução da SSP, que é a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, só unidades médicas e paramédicas poderiam atender vítimas no local de crime, né? A partir de agora, os policiais militares de São Paulo devem voltar a socorrer vítimas de lesões corporais graves resultantes de tentativa de homicídio, latrocínio e de extorsão mediante sequestro. O juiz Marcos Pimentel Tamácia, da 4ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, suspendeu nesta terça-feira, dia 14, a norma baixada em janeiro pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, que proibia a Polícia Militar de atender as vítimas de violência e de confrontos com a polícia. Vitor, essa portaria baixada aqui pela Secretaria não estava criminalizando os policiais, não? Totalmente, né? É aquela coisa do Brasil, sempre se tenta achar uma solução para um problema, que no caso é o que muitas pessoas morriam a caminho e aí não se sabia se já tinha morrido ou se foi a polícia que matou. Então eles acabaram proibindo os policiais de socorrer para evitar esse problema. O que é uma medida totalmente errada. Você tem que melhorar o treinamento, cultura da organização, da polícia. E não assim, né? E aí se a pessoa estava agonizando, a polícia não podia nem pôr a mão, tinha que chamar o SAMU e ficar esperando ele chegar, sendo que ele estava ali, tem treinamento, é capacitado para isso e não poderia fazer nada. Patrício, esses casos aqui de tentativa de homicídio, latrocínio envolvendo a polícia militar e vítima, muitas vezes em situações de vulnerabilidade, a polícia exagerava às vezes?
tentava passar um pano numa ocorrência meio quadrada, sim, ou você acha que não? Olha, eu acredito que não. Eu acredito que não. Sendo necessário o socorro, eu acredito que os policiais tinham mesmo que fazer esse socorro das vítimas. Mesmo porque as vítimas, às vezes, estavam realmente agonizando. Cada caso é um caso, cada caso tem que ser analisado friamente. Mas, na maioria dos casos, o rápido atendimento resulta num socorro muito melhor para a vítima. Às vezes, a demora no atendimento acaba prejudicando o atendimento pós-ocorrência, que seria no hospital. Luiz Fernando Vale. O policial está trocando tiro com o indivíduo lá, o indivíduo está tentando matar o policial. Depois o policial alveja ele com um disparo e ele tem que prestar o socorro ou tem que deixar terceiro que preste socorro? Essa medida, né, o que aconteceu foi por alguns problemas que ocorrem entre a polícia, né? Que, tá certo, a polícia recebe o treinamento, ela tem que socorrer, mas tem muitos casos que acabaram acontecendo foi manipulação da própria polícia. Ela ia lá, alvejava, às vezes até um inocente mesmo, e isso acaba mudando a questão da investigação. Mas acaba dando polêmica, de repente, ela tinha que prestar o socorro, não vai poder mais. São 2 pesos, 2 medidas, uma situação complicada. Vitor, o que é o ideal nessa situação? Então, o policial prestar o socorro ou não prestar o socorro? O grande problema é o radicalismo, de você, não presta mais nenhum. Então, pode ser um bandido, pode ser uma pessoa que sofreu uma bala perdida, e aí, a partir desse momento, o policial não podia pôr a mão em mais ninguém. Continua ainda que, se tiver alguém que ele tem que socorrer, ele tem que chamar o SAMU de qualquer forma, porque ele não pode fazer muito. Mas agora ele pode tentar socorrer, pode tentar dar os primeiros socorros. A gente perde na questão de que ele pode mudar o local de um crime, alterar alguns fatores, mas proibindo ele de pôr a mão no coisa, você não vai alterar isso, vai continuar acontecendo esse tipo de crime. Então, você precisa melhorar o treinamento, como eu falei, a cultura da Polícia Militar, que talvez, na minha opinião, está errada. Talvez essa seja a solução e não proibir que ele socorra as pessoas. Concorda? Como eu disse, né, a proibição, como ele mesmo disse, né, acertando aqui, a questão do radicalismo. Se o que será que aconteceu? Ninguém sabe. Porque, normalmente, o que não se aborda muito é a questão dos assassinatos dos jovens na periferia de São Paulo, que muitas vezes tem a participação da polícia. Essa polícia que foi treinada pelos conhecimentos de Lambroso, quem faz direito sabe muito bem quem é um Lambroso. É uma polícia treinada através de um regime militar. Não vivemos mais num regime militar, acho que está na hora de ter uma reforma geral na polícia. No treinamento da polícia, como abordar uma pessoa. Quem é o suspeito? Será que o suspeito ainda é aquele que tem nariz achatado, cabelo crespo? Será que o suspeito é esse ainda? Então, acho que está na hora A gente pede tanta reforma política, então acho que está na hora de fazer uma reforma da polícia também. Concorda, Patrício? Olha, eu concordo em alguns aspectos. Agora, a questão do socorro em si, veja bem, e se falou de vítima. Uma vítima não seria uma pessoa que estava trocando tiro. Aí seria a pessoa que trocou tiro com a polícia seria parte da ocorrência. Agora, uma vítima, por exemplo, um cidadão que sofreu uma tentativa assim, de latrocínio, de repente, e está ferido, eu acho sim, que a polícia teria que socorrer. Porque essa pessoa realmente já foi uma vítima sem poderes nenhum ali. Então, ela teria que ser socorrida. Agora, a questão da pessoa que trocou tiro com a polícia, realmente essa é a controvérsia. O que você acha que é o ideal? Essa eu acho que realmente... O policial está com raiva do que aconteceu ali? Realmente haveria uma transparência maior se houvesse um socorro, por exemplo, do SAMU mesmo. Eu não sei se o SAMU seria o caso, ou o próprio resgate do bombeiro, apesar de eles serem policiais também, mas são treinados ali para fazer um socorro. Acho que nesse caso sim, mas numa vítima, uma criança que foi ferida, um adulto, um adolescente, eu acho que seria mais rápido e mais prestativo se o policial pudesse realmente levar essa pessoa. Vamos imaginar aí um caso de tiroteio com a polícia, o indivíduo foi alvejado, o criminoso foi alvejado, o policial tem que vê-lo agonizar, ou tem que o ver agonizar até chegar ao SAMU, não é estranho?
muito estranho. Inclusive, houve ocorrências de que policiais tinham que ver o próprio colega também agonizando ali, sem poder colocar na viatura para socorrer. Isso aconteceu em São Paulo também. Veja bem, o assunto não é tão simples assim. Envolve uma série de coisas. Eu não sei se eles vão conseguir ter um parâmetro, colocar isso no papel para que tenha uma linha a ser seguida, que é difícil. Você vê alguém agonizando e não poder socorrer é complicado. Vitor, e essa Polícia Militar de São Paulo, o que você acha dela? Eu concordo totalmente com o que o professor falou. É exatamente o que eu penso. Quer dizer, muita gente fala, existe o bom e o mau policial. Para mim, existe o policial que segue a cultura da Polícia Militar e o policial que não segue. O policial que não segue tem o meu respeito. O policial que segue, por exemplo, que tem uma portaria que o suspeito é um negro, que usa brinco, que tem tatuagem, então, para mim, está totalmente errado. E as pessoas que seguem esse treinamento, não que elas sejam erradas, estão sendo treinadas para isso. E aí que a gente tem uma polícia truculenta, uma polícia que combate os movimentos sociais, que age com maior rigor contra a pobreza, contra os jovens de periferia. Então, esse que é o problema. Professor, quem é Lombroso? Lombroso é um médico italiano que fez o estudo através dos crânios, não só o crânio, o corpo, a origem das pessoas, falava, o suspeito tiver uma mão grande, ele é ladrão. Se tiver um nariz largo, de repente, ele tem tendência a sequestrador. Se ele faz xixi na cama, ele tem tendência a ser assassino. Então, esse estudo veio o quê? Veio junto com um racismo científico, que foi desenvolvido na França, perseguiu toda a Europa, chegou aqui no Brasil, com Nina Rodrigues, que determinaram que os negros eram inferiores. Então, são cientistas do racismo, que para inferiorizar, deixar uma raça superior e a outra inferior. Tá com um vestido com a roupona do sabotagem, negro, lá na Zona Leste de São Paulo, 2 horas da manhã. Vai ser abordado ou não? Com certeza. Concorda com isso? Ou não? Eu acredito que sim também. Acredito que sim, porque realmente Estereótipo. Em alguns estudos de criminologia existe mesmo essa questão da própria feição da pessoa. Infelizmente, eu digo, existe isso daí. Maravilha. Quer fazer alguma consideração? Foi bem debatido assim. Vamos para a próxima notícia. Os policiais vão procurar depois. Marina Silva defende deputado Marcos Feliciano. Mais uma vez, o Marcos Feliciano é envolvido em polêmica. A virtual candidata do novo partido Rede Sustentabilidade à presidência da República nas eleições de 2014, a ex-senadora Marina Silva, saiu em defesa do atual presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado e pastor Marcos Feliciano, do PSC de São Paulo. Na noite desta terça-feira, diante de um auditório repleto de estudantes da Universidade Católica de Pernambuco, a ex-verde, que ela era do Partido Verde, declarou que o parlamentar estava sendo hostilizado mais por ser evangélico do que por suas declarações equivocadas. Não gosto como esse debate vem sendo conduzido. Ela estava se referindo à legalização do aborto e casamento gay. Hoje, se tenta eliminar o preconceito contra gays, substituindo por um outro preconceito, que é o religioso, defendeu aqui a Marina Silva. O que você acha dessas declarações, Patrício? Nossa, esse é um assunto realmente O nosso jornal polêmico, é totalmente né? polêmico. Polêmica é nosso sobrenome. É um assunto muito polêmico. Mas, para mim é surpresa a Marina sair em defesa do Marco, né? Eu sou totalmente avesso a essa situação. Eu não... Da minha pessoa não tolero nenhum tipo de preconceito. Mesmo porque sou negro, sou cadeirante, eu acho que eu seria o estereótipo daquele cara que sofreria preconceito, né? Mas me causa estranheza essa defesa da Marina em cima do... O que você acha do Marco Feliciano? Eu acho que ele está defendendo aquilo que ele acredita. O que a gente não pode dizer é que ele está certo só, né? E defendendo o que ele acredita, acho que não vai mudar o que a gente pensa. Eu tenho o meu pensamento aqui, acho que vocês também têm o de vocês. A grande maioria, acho que, felizmente, acho que pensa de uma maneira de vão viver sem preconceito. Agora, ele tem esse pensamento, o que eu posso fazer é respeitar o que ele pensa, mas não concordar.
Professor Luiz Fernando Vale, e a questão aqui, a Marina Silva está caçando o voto dos evangélicos aqui no Brasil? Eu acho que nesse momento, sim. Quer dizer, primeiro que ele é evangélico. Agora, se falar que o pastor Marcos Feliciano está sofrendo porque ele é evangélico, quantos evangélicos temos no Brasil? Faz uma porcentagem aí. Hoje, Não faço ideia, 30% da população é evangélica. Dentro de quem tem religião é mais de 20%. Mais de 20% é evangélico. Aí você pega mais os católicos. Aí você vai somar o número de cristãos. Aí você pega o número de gays e de negros que dizem que estão perseguindo ele e os ateus, que é menos de 0,1%. É bendito preconceito esse contra a religião. Bem, vou usar aquele discurso. Eu tenho amigos evangélicos, sim. Eu tive um professor na faculdade, ele é plebisteriano, uma visão extremamente humana. Nunca que ele ia falar assim que o AIDS é um câncer dos homossexuais. Nunca que ele ia falar na vida dele que a África é amaldiçoada porque Noé deixou um ali, deixou a marca escura e falou que os negros são amaldiçoados. Não, ele está sendo perseguido pelas besteiras que ele está falando. Que a mulher não pode trabalhar porque tem que cuidar só da família. Isso tem alguma coisa a ver com a religião? As frases que ele está falando? Acho que não. Então, não está sendo perseguido porque é evangélico. Está sendo perseguido pelo que ele está falando. Vitor, como bem disse o professor aqui, acho que cristãos é a maioria no Brasil, independente de ser católico ou evangélico. É possível existir preconceito contra um pensamento em tese majoritário? Difícil, né? Que minoria é essa que esmaga o Brasil inteiro, né? Não existe luta religiosa. O Bolsonaro não é pastor, não sei nem se ele tem religião e ele é cobrado pelas mesmas coisas que o Feliciano fala. E ninguém persegue o Bolsonaro porque ele é crente, porque ele sei lá qual a religião dele. Então, o que se fala hoje do Marco Feliciano é pelas besteiras que ele fala, não por ele ser pastor. Agora, ele tenta usar esse discurso dentro da igreja dele para trazer os fiéis para ele. Falar que isso é uma luta religiosa, uma luta contra os evangélicos, que já foram minoria no Brasil, mas hoje não são mais, cresceram muito nesses últimos 20 anos. Então, se tenta colocar isso dentro da igreja. Essa é uma luta do bem e do mal. A luta dos movimentos gays, dos negros, das regiões africanas, que para eles são satânicas, contra a nossa religião, contra Deus, contra o seu... Então, é isso que ele leva para dentro da igreja dele, mas isso não existe. Jamais é criticar ele por ser pastor. Criticar dele é por ele ser um cara preconceituoso. Patrício, e a questão do posicionamento do partido em relação ao Marco Feliciano, será que a ampla maioria do partido apoia o que ele faz? Ou ele é visto também com certo receio dentro do partido? Olha, posso falar para você como presidente do PSC em Sarapuí, que essa não é a postura em sua maioria do partido, não é o que o partido pensa. Quanto ao Marco, a gente respeita a opinião dele, mas veja bem, é a opinião dele. A gente respeita isso, cada um vai ter a sua, mas a gente não segue. A gente não é uma cartilha do Marco Feliciano para o partido, é o que ele pensa. Inclusive, nessa questão da segregação, do preconceito, de falar que os homossexuais, a questão dos negros, eu acho que para nós isso daí é totalmente ultrapassado, a gente não trabalha dessa maneira. Então, o que o Marco diz a gente respeita, ele tem a opinião dele, mas não é a opinião do partido. Professor, você acha que essas opiniões dele aí polêmicas e que fazem ele ficar em voga na mídia, aqui o Jornal da Delírio sempre lembra do Marco Feliciano, faz bem ou faz mal para ele ou ir para o PSC? Eu acho que vai fazer mal, mas é para o partido. Para eles, algumas pessoas vão ingerir com uma coisa, ter uma aceitação, vai falar que assim, tá levantando ele na televisão, ele está aparecendo, ele vai ser candidato a governador, vai ser eleito. Eu acho que vai acabar fazendo mal mesmo, porque as pessoas vão acabar entendendo, não é bem assim. Não é uma guerra de religião, é uma guerra contra a opinião do que se diz que é o representante das minorias e dos direitos humanos. Ele está falando coisas que não convêm, então
Vai aparecer na mídia? Vai. Se ele quer destaque, ele vai continuar falando um monte de besteira e alguns vão aceitar, outros não. E vão continuar nessa discussão. Vitor, o Marco Feliciano teve 200 e poucos mil votos para deputado federal aqui em São Paulo. Você acha que ele vai triplicar essa votação com essa exposição? Eu acredito que menos de 700 mil votos ele não... tem gente dentro do grupo dele que aposta que ele vai ter mais de 1 milhão de votos, que ele vai superar o Tiririca em número de votos para deputado, e eles vão lançar uma candidata própria à presidência, e acredita que vai ajudar muito nesse sentido de fomentar e até de trazer mais deputados, trazer novos filiados, né, porque vai acabar puxando outros com ele, né? Então, assim, eu vejo que ele ganhou muito politicamente com isso, porque o que ele fala, muita gente não tem coragem de falar, mas pensa igual. Então, agora ele é o líder dessas pessoas, assim como foi o Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, aqui vai ser o Feliciano, aqui em São Paulo. O PSC observa dessa forma? Que dentro desses males acaba sendo lucrativo ter um Marco Feliciano em destaque? Olha, a gente tem sentido, a gente tem percebido que realmente existem pessoas que nunca tinham ouvido falar do PSC, por exemplo. Que hoje, já sabe, o PSC é o partido, que seja o partido lá do Marco Feliciano, do deputado federal Marco Feliciano, que seja dessa maneira, mas deu muito mais visibilidade ao partido. Não sei se pelo lado ruim ou pelo lado bom, a gente vai sentir isso mais para frente, né? Mas deu muita visibilidade, sim. E você acha que isso vai crescer o partido nacionalmente, dentro do estado de São Paulo, no município aqui de Itapetininga, Sarapuí? Isso vai ter um efeito Marco Feliciano dentro do partido aí para crescer? O partido já vem tendo esse efeito de crescimento na questão da própria igreja, que tange aí algumas questões do partido. Mas eu acho que dentro do município, eu falo por Sarapuí, o que faz o partido crescer lá são nossas ações ali dentro do município. São as nossas ações, ações do nosso vereador eleito, do Ney da Piscina, ações aqui do nosso companheiro Caio, que é um ativista ambiental aí, ferrenho, gosta muito do meio ambiente, faz muito pelo meio ambiente lá em Sarapuí. Eu trabalho em algumas questões lá, até mais na questão de segurança, de trânsito, mas trabalho também lá junto com o executivo. Então, acho que isso é o que faz o partido crescer dentro do município, né? Traz mais visibilidade, o Marco Feliciano, ele acabou trazendo muito mais visibilidade. Mas as nossas ações aí dentro do município, que é o que vai fazer realmente o partido crescer. Maravilha. Vamos aos apoiadores culturais. Daqui a pouco a gente volta com o Jornal Cidade Livre. Até já. Profep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Profep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Você está assistindo Jornal Cidade Livre. Quitolina Imobiliária apresenta o novo centro econômico da cidade de Itapetininga. Platinum Centro Empresarial. Com projeto arquitetônico ousado, o Platinum oferece 20 andares e 180 salas reversíveis de 57 a 610 metros quadrados. Situado na Avenida José de Almeida Carvalho, o empreendimento possui toda a segurança e funcionalidade necessária para atender as mais diversas áreas de atuação. Venha para o novo polo econômico de Itapetininga. Aproveite as últimas unidades. Lançamento Quitolina Imobiliária. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Voltamos Itapetininga com o Jornal Cidade Livre. Vamos debater um pouco de Itapetininga, mas antes lembrando aqui os nossos convidados de hoje, o Patrício, Luiz Fernando Vale, o Vitor Oliveira, debatendo as principais notícias do dia. Dia 2 de junho, festa junina lá no Caicã.
do meio-dia às 5 horas da tarde. Então, quem tiver interesse de comer as comidas típicas e boas lá do Caican, dia 2 de junho. Dia 24 de maio, show com Thiago Buiu e os Amigos Leais, lá no Espaço do Som Rock Bar, entrada R$10. E o Centro Empresarial Platino, aqui, o folder bonitão aqui da Quitolina. Quem tiver interesse de adquirir, vai lá na imobiliária Quitolina, como eu disse. Vamos... debateram na segunda-feira, que a TVI teve ao vivo lá com o link na Câmara Municipal de Vereadores, que por sinal amanhã também estaremos ao vivo lá com o nosso amigo Maurício Herman, produtor do jornal. Vamos ver o que aconteceu na segunda-feira, que deu uma polêmica lá sobre o lixo. Daqui a pouco a gente volta para debater essa questão. Está em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Fuad. Senhor presidente, senhores vereadores, nós recebemos algumas informações semana passada e nós precisamos, enquanto nossa função de vereadores de fiscalização, nós estamos fazendo a nossa obrigação. No ano passado, em junho do ano passado, a Prefeitura de Tatuí fez a mesma licitação com relação a transporte e encaminhamento do lixo da cidade de Tatuí. Na cidade de Tatuí ganhou uma empresa chamada Solid, representada por um dos seus proprietários, filho do dono, o senhor Bruno Risse. E a empresa, o endereço dela é São Carlos, e ela opera em Cesário Lange, onde está uma filial dessa Solid, que processa o lixo, leva o lixo e processa em Cesário Lange. A capacidade dessa empresa é de 87 toneladas dia de lixo. Só em Tatuí nós temos 85 toneladas de lixo dia. Tudo bem, ótimo, Tatuí resolveu o seu problema em junho do ano passado. A licitação número 1 deste ano, quando o prefeito anunciou que iria vender o lixo e entregar o lixo em outro lugar, porque custa muito caro fazer o nosso... como é que chama? O aterro sanitário, o aterro de lixo aqui, ia fazer essa licitação. Portanto, foi realizada, iniciou-se essa licitação, 4 empresas entraram. Uma empresa, essa mesma empresa de Tatuí, chamada Proposta, uma outra empresa chamada Solid. Curiosidade, a proposta dessa vez não veio pelo senhor Bruno, e sim representada pelo pai do senhor Bruno. E a empresa Solid veio representada pelo filho, senhor Bruno. Outras 2 empresas entraram na licitação e depois foram impugnadas pela Solid, e que acabou ficando como a possível vencedora. A Prefeitura ainda não promulgou, homologou essa licitação, porém, essa empresa ganhou a licitação, é importante, por isso que nós estamos trabalhando hoje, rapidamente, com relação a isso. Esta empresa, quando ela impugnou as outras 2, ficaram 2 empresas do pai e filho, o que não pode acontecer num processo licitatório pela lei nacional, pela Constituição. Então, isso é uma questão importante para ser levantada. A segunda é que essa empresa que processa o lixo e é filial da Proposta em Cesário Lange, ela tem a capacidade de 87 toneladas dia. Itapetininga tem 90 toneladas dia e Tatuí já ocupa 84 toneladas dia dessa empresa no processamento de lixo. Então, ela não tem capacidade técnica. Não tem licença definitiva da CETESB. É uma empresa que não tem tem um capital máximo de 300 mil e é uma microempresa. E agora, além disso, ainda é importante lembrar que a empresa é sediada em São Carlos, a empresa do pai. E a do filho também é sediada em São Carlos, e foram procurar o endereço, era um escritório de contabilidade. Não existia essa segunda empresa do filho do senhor que ganhou a... Então,
nós estamos aqui pedindo a documentação. Espero que dessa vez o prefeito não cobre de nós, vereadores, os xerox dessa documentação. Nós estamos aqui para aproveitar para abrir os olhos da prefeitura. Cuidado com quem está lidando. Obrigado, senhores vereadores. Continue a discussão, requerimento. Então tá aí, essa questão polêmica levantada aí pelo vereador Fuad sobre a licitação do lixo aqui, que Itapetininga iria exportar o lixo para outra cidade, que é armazenar esse material. Vitor, o que você achou dessa, vou chamar de denúncia, porque foi denúncia mesmo, pela forma como foi dito, né? Esse caso de família? Esse caso de família aí. Bem complicado, né? Primeira licitação aí, envolvendo valores altos e já tem todo esse imbróglio, todas essas denúncias. E ainda vem lá de Tatuí, onde hoje é o secretário aqui também. Então a gente fica preocupado, meio estarrecido. Torcer para que as próximas licitações não ocorram a mesma coisa, né? Luiz Fernando Vale, qual que é a importância desses vereadores de oposição aí para guiar o rumo do governo de Fiore? Porque a oposição ajuda o governo. Com certeza, porque democracia, que eu saiba, sempre tem que ter uma situação e uma oposição. Se há uma unanimidade, não é democracia. Tem alguma coisa estranha aí, porque até as pessoas de mesmo partido têm opiniões diferentes. Porque, de repente, vai chegar uma Câmara de Vereadores, todo mundo tem a mesma opinião. Então, a oposição é mais do que necessário. Porque senão o governo vai se tornar o quê? Governo absolutismo? Vamos voltar para o absolutismo? O rei aprova qualquer coisa, ou o prefeito aprova qualquer coisa. Então, a oposição é mais do que necessário. Que existem opiniões divergentes. Se existem opiniões divergentes, elas têm que estar se mostrando. Esse é o processo democrático. Patrício, você que disse que trabalha diretamente com o executivo lá de Sarapuí, é difícil fazer licitação? Esse processo licitatório realmente é complicado? A legislação atrapalha um pouco a dinâmica da administração pública? Ou você acha que isso é um mal necessário, uma burocracia necessária? A burocracia realmente é necessária, porque onde não há uma regra que tange o processo, as pessoas acabam obtendo facilidades ou deixando com que outras tenham algum tipo de facilidades, né? Então, o processo licitatório, eu acho que a primeira regra deveria ser a transparência. E pelo que a gente viu na matéria aí, eu acho que não foi muito bem o que aconteceu, pelo menos da maneira como o vereador expôs ali. Eu acho que a transparência tem que ser um dos primeiros fatores. Eu acho que isso daí acaba diminuindo um pouco a credibilidade do órgão executivo na questão dos processos licitatórios aí. Eu acho que pai e filho participar, até mesmo a questão da sede da empresa não existir, eu acho que há indícios aí de que algum problema aconteceu nessa licitação. Vitor, o particular, ele se aproveita desse? Muito, né? Eu sempre falo, a maior empresa de Itapetininga é a Prefeitura Municipal. Ela tem 307 milhões para gastar, tem 5 mil funcionários praticamente. Então, se eu tenho uma empresa, eu vou querer vender para a Prefeitura, porque ela é uma que tem o maior poder de compras da cidade hoje. E aí surgem essas possibilidades dentro do sistema público de burlar. Nem acredito que existam as duas empresas por essa questão. Como foi dito pelo FAD, a empresa é microempresa, né? Então se abriu outra porque provavelmente estava extrapolando o limite de 300 mil de faturamento. Mas aí vem as duas disputar a licitação aqui na cidade e ainda impugna as outras duas concorrentes, fica só... Porque na verdade é pai e filho, mas na verdade é a mesma empresa, fez para continuar no Simples Nacional, né? Então é muito preocupante. E volto a falar, por ter também ligações lá com Tatuí, hoje o cara está aqui na cidade, é mais preocupante ainda. E como foi também falado, o aterro que estavam querendo levar não tem nem capacidade. Já está com a sua capacidade total com o lixo de Tatuí. Como vai receber mais lixo ainda? Então é complicado. Professor, essa questão do lixo já vem de tempos aqui em Itapetininga. Até agora não temos um aterro sanitário que atenda às normas da CETESB. Talvez por isso essa ideia aqui de transportar esse lixo para as outras cidades. O que você acha dessa ideia, independente do problema da licitação que aconteceu aí? É uma ideia boa para a cidade ou poderia investir no aterro sanitário e transformar esse aterro em fonte de renda, enfim? Eu acho interessante seria transformar um aterro em fonte de renda.
aí o lixo vai ser um problema sério para as futuras e mais futuras gerações, porque o ser humano está produzindo lixo assim em excesso. E o que se faz com esse lixo? Já não dá para esconder a sujeira mais debaixo do tapete, né? O tapete já não está aguentando mais. Então, você tem que fazer alguma coisa que se cria um aterro sanitário, empresas de reciclagens, para que consiga trabalhar. Até o lixo dizem que depois, futuramente, vira gás natural, né? Então, poderia também ter alguma coisa relacionada ao gás natural também. Patrício, como que é feito o lixo lá em Sarapuí? Hoje, a totalidade do lixo coletado em Sarapuí é enviado para Araçoiaba, para um aterro lá em Araçoiaba. Então também exporta o lixo da forma como... Também exporta. Sarapuí hoje não tem um aterro, né? Um aterro sanitário, um aterro controlado, né? Então a gente tem que exportar todo o lixo. Vitor, e qual que era a proposta de campanha do Di Fiore na época, a questão do lixo? Surgiu aquela questão do incinerador, né? Que ele trouxe o deputado federal, que é secretário lá, não me recordo o nome, falando que ia trazer o incinerador, que é o mesmo projeto que tem lá na França e tal, que é um projeto caro, que não é regulamentado no Brasil, que se diz que o gás que é expelido é cancerígeno. Então existe uma série de problemas, até torço para que essa promessa não seja cumprida. Sei também que hoje, onde se coloca os resíduos hoje, também já não cabe mais, já não está suportando. Vai ter que, infelizmente, não dá tempo de construir um aterro por causa das questões ambientais, toda a regulamentação. Então ele vai ter que ser transportado mesmo, não tem outra maneira por enquanto. Talvez se tivesse coleta seletiva, essa seria uma maneira. Mas como não tem que ser urgente, poderia-se começar realmente exportando esse lixo. Mas que seja transparente, que seja clara, que, como o professor falou, você tem que transformar o lixo em dinheiro, mas não no próprio bolso das pessoas, né? Transformar isso para a cidade, não é para colocar o dinheiro, transformar o lixo em dinheiro para colocar no bolso. Então... Maravilha. Sérgio Lopes disse aqui, até da parte da questão passada que nós estávamos debatendo, o que vocês acham do anteprojeto da senadora Marta Suplicy, que visa, entre outras matérias, acabar com as datas comemorativas aí do Dia das Mães e Dia dos Pais para não constranger crianças criadas por pares e não casais? Obrigado, Sérgio Lopes, pela participação. Vamos voltar um pouco a debater sobre isso para responder a questão dele. O que você acha? No meu entendimento, acho que não há necessidade de a gente estar ocupando nosso tempo com esse tipo de debate. Acho que a encerrar Dia dos Pais, o Dia das Mães, acho que a gente tem outros debates muito mais importantes aí a serem feitos no momento. Até essa questão do lixo mesmo, na nossa região, é um grande problema, acho que em todas as cidades aqui. Agora, Dia dos Pais, o Dia das Mães... Não é prioridade no seu opinião? Acho que não é prioridade. O que você acha, Luiz Fernando Vale? Bem, eu acho, falar assim, a palavra bem concreta, ridículo. Mesmo que assim, a pessoa é adotada, o pai é aquele que cria, a mãe é quem cria. Pô, no mundo é fácil pra caramba. Não vou passar cartilha para ensinar não, que todo mundo sabe como é que faz. Então, desde que uma pessoa te cria, pode ser seu avô, sua avó, um tio, ou até você adotado mesmo, te criou, é seu pai, é sua mãe. Então... Mas e para quem é filho de casal homossexual? Adotado? Vai ter pai, ou mãe, ou mãe. E se for pai, como que faz o Dia das Mães? Os dois vão ganhar presente. Os dois ganham presente do Dia do Pai e do Dia das Mães. O Dia do Passivo, o Dia do Ativo também. O que você acha, Arthur? Primeiro eu não sou tão contra essa proposta. Primeiro eu queria saber o número do projeto de lei. Anteprojeto. Até o número, porque eu vejo um monte de coisa, por exemplo, falado sobre a PL 222 lá, sobre a Marta Suplicy, aí você vai ver lá, não tem nada. O projeto do PL 122 é da Yara Bernardi, que esteve aqui no programa. Também, mas só que aí porque ela foi uma das redatoras, depois a Marta Suplicy, tentou passar algumas coisas, mas aí no Facebook você vê um monte de absurdo que fala que ela falou, que está na lei, não tem nada disso. Eu gostaria de saber se isso também é o número e tal, para pesquisar, para ver se é verdade. Tem um outro projeto que eu sei que é para excluir da certidão de nascimento nome do pai e nome da mãe. Deixar só filho de. Colocar filiação, acho que já está bom demais. Filho de, daí não é nome da mãe, avós paternos, avós maternos. Para excluir esses termos. Em relação o que você acha disso? Eu não vejo problema nenhum. Daí tem que excluir. Pode excluir, não tem problema nenhum. Eu acho que, como ele falou, é uma inutilidade umas coisas dessas. A gente tem assunto muito mais importante. Então vamos debater. Não aqui no programa, mas acho que é muito esses projetos. Já que vocês tripudiaram, hein? Mas, Sérgio, obrigado pela sua pergunta. Foi muito interessante a sua pergunta.
O vereador Fernandinho Rosa diz que quer levantar todos os gastos efetuados do Instituto Varte durante o período da gestão. Segundo Marcelo Nanini, vereador, há dívidas acumuladas durante a gestão SAS e quem irá pagar é a atual administração. O vereador Milton Neri reclamou que não obteve acesso aos documentos e não enviaram cópias. Vereador não é para arrumar caminhão de terra, mas para fiscalizar o executivo. A saúde lá do município de Sarapuí também é um problema para a cidade? Hospital, pronto-socorro? Ou não chega a ser tão problemático como aqui em Itapetininga? Não, a saúde no município de Sarapuí também é uma coisa que a gente tem que atentar bastante lá. Mesmo porque a saúde é uma das questões primordiais da administração, né? Dentro dos 3 pilares ali da saúde, educação e segurança e tudo mais. Mas a gente já teve muitos problemas lá em administrações anteriores com os CIPs que administraram, né, a nossa unidade de saúde de Sarapuí. Os CIPs que de uma hora para outra o pagamento ao CIP sempre aumentava assim. Aumentava 10 mil, 20, aumentava 30, o aumento era exponencial às vezes. Os aditivos, né, do contrato. Os aditivos do contrato. Mas é uma questão que está sendo, do meu entendimento, está sendo bem trabalhada lá, mas não se consegue resolver de uma hora para outra. Mas é um problema sério também no município. Vitor, e essa denúncia do Marcelo Nanini que ele fez lá na Câmara dos Vereadores sobre o Instituto Varte? Pegou de surpresa todo mundo? Eu não. Na verdade, quando se fala em organização social, você só espera isso. Quando vão dar exemplo, citam lá o Hospital da Santa Marcelina, um outro hospital que é pelo Sírio-Libanês, e as outras OS, a gente viu aquela célebre matéria do Fantástico, onde o cara discutia a comissão e falava assim, não, 10, 20% já é de praxe, se você quiser um pouquinho mais, aí a gente precisa conversar, quer dizer, dentro das organizações sociais isso já é praxe. Então, não me surpreende, enquanto for ficar passando a responsabilidade para organizações sociais, porque, como o próprio prefeito falou, ninguém trabalha de graça, ninguém é voluntário. Então, quando estiver passando a responsabilidade, vai ter essas coisas. E tem aí dívida que o SAS deixou, né? E daqui a pouco sai o Varte, deixa dívidas também. Pode ser que tenha uma ou outra, não tem dívida da Santa Casa. Então, cada vez que vai passando a responsabilidade para outro instituto, vai deixando dívidas, o serviço é ineficiente e quem paga mais caro com tudo isso é a população. Concorda? O que você acha das denúncias aí deflagradas essa semana contra o Instituto Varte, outra organização social aqui em Itapetininga? Não me surpreende. Como eu disse a outra vez que eu vim no programa, a saúde vai ter que ser municipalizada. O Estado tem a obrigação de dar o quê? Saúde, educação e segurança. Nada de ficar terceirizando. Uma empresa privada cuidar da saúde das pessoas. Como é que fica? A empresa quer ganhar dinheiro. Você vai cuidar de uma saúde de um município que não investe tanto, como eles vão ganhar dinheiro? Cadê meu lucro? Então, está na hora de municipalizar, passar para o Estado, jogar na mão do governo federal de alguma coisa. É possível, Patrício, a própria prefeitura administrar um hospital, um pronto-socorro, postos de saúde, funcionários, enfim? Sim, é possível sim administrar. Sem o CIP, eu digo. Não, é possível, lógico que é possível, desde que a administração tenha pessoas bem intencionadas e capacitadas. Aí eu garanto que o poder público consegue gerir um hospital. A saída que as administrações têm hoje na questão de contratar uma OCIP, alguma organização para gerir os hospitais, é porque eles têm uma facilidade maior, às vezes, de contratação, uma pessoa especializada em determinados casos, em determinados assuntos. Se a gente deixar de lado um pouco o que aconteceu, por exemplo, em Sarapuí, que aconteceu também, e o que está acontecendo hoje aqui em Itapetininga, a gente deixar isso de lado, dentro da matéria mesmo, seria interessante. Se a gente vê por questões até mesmo legais, seria interessante mesmo o CIP administrar. Por uma série de vantagens, até administrativas, que acaba desengessando a coisa, né? Mas não é o que a gente tem visto. O que a gente vê hoje em dia é que as pessoas trazem
uma organização aqui de um parceiro ou de um amigo. Opa, o cara ali é meu amigo, vou trazer ele para administrar o posto de saúde aqui, quem sabe sai uma benfeitoria aqui para mim, né? Então tem esses interesses que por trás das coisas que às vezes atrapalham. Mas eu vejo que o modelo em si, se trabalhar da maneira certa, com honestidade e transparência, era para funcionar. Só que, infelizmente, não é o que a gente vê. Vitor, e essa questão de não terceirizar o serviço, não vai engessar muito a administração pública, como ele mesmo disse, tendo que contratar pessoas por concurso público, com direito à estabilidade e tudo mais? As pessoas não se acomodam um pouquinho? Já existem meios de se quebrar isso, que você não tem a vontade. Hoje, você pegar o número de funcionários do teu hospital e colocar dentro da folha de pagamento da prefeitura, seria até uma medida de improbidade, porque ultrapassaria o teto. Porém, esse problema vem se alongando. Talvez já tivesse sido chegada a hora de conversar com os funcionários, talvez eles construírem uma cooperativa, alguma coisa que coloque pessoas lá que realmente se preocupem com a saúde, que estejam numa cooperativa, elas vão estar trabalhando para elas mesmas. Eu acho que elas vão estar se auto-beneficiando, não vai ter interesses escusos. Quando você passa, você terceiriza nessa questão, você pode até tirar um pouco desse engessamento, mas você perde a transparência. A gente acabou de falar de uma licitação que antes dela ser homologada, os vereadores viram lá e já entraram tentando... Agora, quantas licitações ocorrem todo dia lá no hospital regional, a gente não sabe. Depois, quando estourar tudo aí, já... Agora eles tiveram que mandar um requerimento para saber como que está, e amanhã vai ter audiência pública lá. Então, é muito demorado, você ficar dependendo da morosidade. Se o cara não quiser passar, não passa, só daqui a um ano que ele é obrigado a publicar. Então, é muito complicado você passar a responsabilidade, não cuidar. Aí depois não adianta vir GAECO. Cadê o dinheiro que foi levado do SAS? Já foi devolvido? Não foi. E ainda deixou mais dívidas. Professor, qual que é a importância dos conselhos municipais de saúde e do povo também interagindo para ajudar a debater, ajudar a articular as ações para a saúde do município? Seria de extrema importância, né? Porque a saúde aqui é um negócio complicadíssimo, extremamente precário. E a população tem que mostrar, os conselhos também, como é tratada a saúde naquela cidade. Na hora de... Até interrompendo um pouquinho, eu ponho em contato com a Frente Nacional contra a Privatização. Então, em junho, a gente vai trazer o Fórum Popular de Saúde, e esse fórum é para ensinar a população a cobrar a saúde pública. Então, ele vai ensinar a usar o portal da transparência, então, ele vai enviar um e-mail para o portal da transparência e pedir quantos médicos tem naquele posto de saúde, que horas que ele tem que atender. E aí ele vai lá no horário que está marcado lá, ele vai saber se o médico está lá, quantas pessoas ele atendeu. Então a gente está trazendo, provavelmente em junho, e vou fazer um convite ainda para a população, para ensinar. Acho que essa é o começo de uma maneira da população começar a fiscalizar e começar a acabar com essa farra que vem acontecendo. Que é triste a população ser tratada como, digamos, linha de produção. Ah, que você tem? Ah, isso, aquilo. Ah, virose. Próximo. Você tem? Virose, próximo. Virose, próximo. Você está falando que todo diagnóstico é virose? Não fosse... É isso? Acho que 80%. E 90% é o mesmo remédio? É o que tiver lá no estoque. Tem que atender 35 pessoas, um tempo X. 2 horas. 2 horas, 35 pessoas. Como você vai dar um bom tratamento para 35 pessoas em 2 horas? Patrício, a participação das pessoas nessa questão é importante para ajudar o município a suprir essas deficiências na área tão importante como a saúde? Nossa, a participação das pessoas é importantíssima. A primeira participação já foi o ano passado, né? Em outubro. Acho que é uma das maiores participações. Infelizmente, às vezes as pessoas também votam errado, né? Algumas votam certo. A gente às vezes não conhece muito bem as pessoas, né, a quem a gente deposita a nossa confiança. Mas depois do processo político passado, acho que as pessoas têm mesmo que fiscalizar. Eu não sei como é que é a participação popular aqui, por exemplo, nas sessões de Câmara em Itapetininga. Eu não sei se lota ou não. Como que é em Sarapuí? Sarapuí, as pessoas não vão tanto às sessões de Câmara, mas já há um acompanhamento maior, por exemplo, através da internet, né? Que as sessões da Câmara em Sarapuí, a partir do ano passado, elas são transmitidas ao vivo. Então as pessoas acabam acompanhando, eles têm como saber quantas pessoas estão acessando lá e tudo mais.
mas eu acredito que a participação popular deveria ser maior. Acho que tanto aqui em Itapetininga e principalmente lá em Sarapuí, onde eu moro, as pessoas deveriam participar mais do processo, até mesmo para saber o porquê, às vezes, da demora de algum processo, né? Que às vezes as pessoas cobram, mas não sabem o trâmite, a burocracia que tem que ser feita. E também cobrar mais atitude daquelas pessoas mesmo que elas depositaram a confiança, né? Acho que é isso. Tem que ter mais participação, sim. Então, aproveitando o ensejo, amanhã, dia 16 de maio, vai ter audiência pública sobre essa questão da saúde, lá na Câmara dos Vereadores de Itapetininga, a partir das 19 horas. Um bom momento para se debater? Ótimo, é uma boa iniciativa. Aquele dia a gente falou sobre as audiências públicas, né? E agora vamos ter uma, vou tentar comparecer até para saber um pouquinho mais, porque quando for perguntado também não falar por cima, né? Então acho muito importante para a cidade e aqui até tem lotado a Câmara, mas quando é assuntos assim pertinentes, quando a pessoa se interessa, né? Pelo geral mesmo, vai muito pouca gente. Maravilha, esse é o nosso Jornal Cidade Livre de hoje. Sérgio Lopes Vitorelli, por favor, entre em contato com a gente aqui através do e-mail jornalismo@tvitap.com.br, que não dá para responder pela mensagem do site. Então manda um e-mail aqui para o jornalismo@tvitap.com.br. Amanhã, lembrando que o Jornal Cidade Livre terá um link ao vivo nos bastidores lá da Câmara dos Vereadores de Itapetininga, antes da sessão, debatendo aí as notícias e o que vai acontecer na Câmara amanhã. Queria agradecer a presença dos meus convidados. Patrício, muito bom ter você aqui, volte sempre. Mande um abraço aos nossos amigos sarapuienses. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Sempre que precisar, só chamar que a gente vem. Obrigado mesmo. Professor, volte sempre. Muito obrigado por deixar aqui estar participando. Mandar um abraço, um beijo para minha esposa, para meus filhos. Devem estar assistindo, a minha sogra também. E agradecer aqui pelo espaço, que é onde a gente tem a liberdade de passar nossas questões de pensamento, discutir algumas ideias, que é totalmente benéfico, não só para a cidade, mas para o conhecimento de todos. Obrigado, professor. Vitor, volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade, gosto muito de participar do programa e de assistir também. Valeu. Maravilha. Então esse é o nosso Jornal Cidade Livre de hoje. Amanhã, quinta-feira, com a sessão da Câmara e o link ao vivo. Fiquem com Deus e amanhã a gente está de volta. Até lá.